Você já parou para pensar que antes do Pix, toda transferência e pagamento eletrônico geralmente envolvia custos? Aí surgiu o Pix, instantâneo, sem muita burocracia, de ter que ir no banco, saber número de agência ou conta. E talvez seja por conta dessas facilidades que em pouco tempo ele se tornou o principal meio de pagamento dos brasileiros. Só que o que era para ser inovação e tecnologia no sistema financeiro acabou fazendo parte da disputa comercial dos Estados Unidos com o Brasil e que resultou no último tarifaço de vários produtos brasileiros. E toda essa história traz um questionamento que muitas vezes nós não fazemos. Porque se o Pix ele é realmente gratuito para a maioria das pessoas, como ele realmente se sustenta? Quando o Banco Central lançou o Pix lá em novembro de 2020, ele parecia que ia ser só mais uma forma de transferir dinheiro. Só que o tempo mostrou que o seu papel iria muito além disso. Isso porque, ao longo dos anos, ele começou a receber atualizações e funcionalidades constantes, como é o caso do Pix por aproximação, o Pix para pagamentos recorrentes e até as instituições financeiras começaram a usar do seu sistema para oferecer modalidades de crédito, como é o caso do Pix parcelado ou crédito no Pix. Ou seja, ele passou a ser parte de uma base financeira onde novos serviços podem ser construídos e vendidos. E quando uma tecnologia cresce nesse nível de ser utilizada todos os dias por milhões de pessoas, há uma pergunta inevitável. Quem está pagando para isso tudo estar funcionando? Porque para as pessoas físicas, fazer um Pix não há uma cobrança imediata. No entanto, isso não significa que para operar esse sistema não haja custos. Tanto que, segundo o Banco Central, para manter a infraestrutura do Pix funcionando todo ano, há um custo de 68 milhões de reais. Fora que na sua implementação foram necessários um investimento de 15 milhões de reais, que foram compartilhados com as instituições financeiras participantes. E esse valor é apenas o da estrutura mantida pelo Banco Central. Lembrando que o Banco Central é uma autarquia federal, ou seja, parte dele é mantido através de recursos públicos, o que significa que até esses valores que a gente não vê saindo diretamente do bolso do usuário, passa pelo orçamento do Estado. Esse que é mantido por todos nós através do pagamento de impostos. E além disso, para as instituições financeiras que oferecem o Pix, é necessário um investimento constante de segurança, monitoramento, controle de fraude, para que esse sistema venha a funcionar perfeitamente. E como o custo de qualquer empresa, isso de alguma forma vai chegar para o seu cliente final. Lembrando que para pessoas jurídicas já existem tarifas relacionadas ao uso do Pix, que vai depender da política de cada instituição financeira. Ou seja, até aqui o Pix não eliminou custos, apenas mudou a forma onde eles aparecem. E isso pode parecer só uma questão técnica, mas pode produzir efeitos que muita gente nem imagina. Durante décadas, o mercado de pagamentos eletrônicos funcionou basicamente por meio de redes privadas. Empresas como a Visa e a Mastercard criaram sistemas que conectam bancos, maquininhas e empresas, usando regras e tecnologias capazes de fazer uma transação acontecer. O Pix ele vem com uma lógica diferente. Ele foi criado pelo Banco Central para ser uma estrutura nacional de pagamentos, que permita transações instantâneas sem depender dessas redes privadas. Isso não significa que os cartões e empresas privadas deixaram de participar desse mercado, mas que uma boa parte das transações hoje acontece dentro de um sistema alternativo. Só que quando isso acontece dentro de um país onde movimenta trilhões de reais todos os anos, o impacto ele deixa de ser só tecnológico e passa também a ser econômico. E foi justamente por mudar essa estrutura de pagamentos que o Pix começou a chamar a atenção fora do Brasil. Em julho de 2025, o governo americano abriu uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras. Um dos temas analisados foi o mercado de pagamentos eletrônicos, e o Pix entrou nessa discussão. A questão levantada pelos Estados Unidos tem a ver com o papel do Banco Central. Na visão americana, existe um conflito de funções.
O mesmo órgão que regula o mercado financeiro também opera o Pix. Segundo essa interpretação, isso teria permitido criar regras que dificultam a atuação de empresas privadas concorrentes. O governo brasileiro, por sua vez, discordou. A posição oficial é simples: o Pix não é uma empresa concorrente com outras empresas. É uma infraestrutura pública criada para monetizar o sistema de pagamentos. E empresas privadas, inclusive as estrangeiras, continuam participando normalmente desse mercado. Em julho de 2026, essa disputa avançou e o governo americano confirmou uma tarifa adicional de 25% sobre uma ampla lista de produtos brasileiros. A justificativa é que certas políticas do país prejudicam empresas americanas. O governo brasileiro rejeitou a medida publicamente. Mas toda essa discussão vai muito além de um aplicativo, porque ela envolve uma questão maior, que é quem controla a estrutura por onde o dinheiro circula. Até porque, quando uma tecnologia como essa muda a forma como milhões de pessoas fazem pagamentos, a discussão ela deixa de ser só sobre praticidade e velocidade e passa a envolver questões maiores, como quem cria as regras e mantém a estrutura desse sistema funcionando. Como os custos desse modelo vão ser distribuídos? No caso do Pix, ele parece não ter custo porque a tarifa não aparece diretamente na tela do celular. Só que ela existe e está distribuída entre a estrutura mantida pelo Banco Central, os investimentos de todas as instituições financeiras e todo esse ecossistema que foi feito para manter esse sistema funcionando. Ou seja, direta ou indiretamente, todos nós pagamos por ele. Por trás de cada transação que ocorre no mercado financeiro, tem investimentos, tecnologias e uma estrutura financeira funcionando em tempo integral. Por isso que quando a gente vai fazer um Pix, tem aquela sensação de simplicidade, que em poucos cliques o dinheiro já aparece do outro lado. Só que para ter essa experiência, tem uma estrutura complexa que precisa ser mantida e protegida todos os dias. Ou seja, a ausência de tarifas não significa ausência dos custos. Até porque, nesse modelo, ele redistribui os custos de forma que, para muitos, ele se torna praticamente invisível. E se você gosta de entender mais sobre mecanismos invisíveis que movimentam dinheiro e afetam o seu bolso, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!